3 eleições no prazo de um ano? O Observador transforma-se no palco do cenário eleitoral. Não estamos aqui para agradar e nem sequer tentamos. Escrevemos para informar. Garanta o acesso a todos os conteúdos e acompanhe ao minuto. 3 eleições, uma assinatura, toda a informação. Assina em observador.pt, agora com 49 € de desconto. Já está connosco o Pedro Jorge Castro para mais um O Esplendor e a Infâmia. Olá. Olá, Pedro, bem-vindo. E estás sempre em cima do acontecimento. Vamos ter um almirante no Esplendor ou na Infâmia? Isto que é que eu fiz aqui? Fiz exatamente o que fez o almirante, agora mesmo, portanto é um truque, foi mau timing. Eu disse um olá, antes sequer tu acabaste de fazer a pergunta. E não vou ter o almirante no Esplendor nem na Infâmia, se tivesse seria numa mega infâmia, só por causa disto, porque não percebo como é que teve tanto tempo à espera deste momento para depois falhar completamente nesta gestão básica do timing, o que sinceramente até acho preocupante, porque uma das características que esperamos que um presidente tenha, ou que um candidato a presidente tenha, seja a noção do timing, noção do tempo das suas intervenções. Tanto tempo à espera para rebentar precisamente na pior altura possível. A 2 dias do fim da campanha eleitoral. Da campanha, das eleições, no meio de todo o ruído. E depois de ter dito que não ia anunciar a candidatura precisamente para não interferir com esta campanha para as legislativas. Agora deixei-te acabar para... não gostaste disto. Estamos a tentar fazer uma boa gestão de timing. Sim, claro. Não percebo o que é que ele ganha com isto, nem as pessoas à volta dele, então não tem ninguém à volta dele que lhe diga, isto não é boa ideia agora, já agora vamos esperar um bocadinho, vamos deixar passar este ruído, as pessoas estão concentradas noutra coisa, que também é muito importante, caramba, e é mais urgente, e depois de vermos quem é que então qual vai ser o resultado das eleições, a solução governativa que daqui sairá, se calhar, pronto, então aí as pessoas estarão preparadas para receber as alternativas que vão ter em termos de candidaturas presidenciais. Agora não adianta de nada. Isto, de facto, vem perturbar a campanha. Portanto, é mais um pretexto para todos os candidatos estarem a falar de uma coisa que não tem interesse agora. Vai toda a gente, acho eu, criticar o timing, não é preciso ser muito original. E em vez de estar a discutir, se calhar, questões importantes para o país, ou, na verdade, nem sequer é isso que eles têm estado a fazer, não é? Têm estado a sobreviver infiltrados de outros partidos, como vimos, não é? Alguém numa carrinha do PS a ir chatear o Luís Montenegro, ou a Joana Amaral Dias a ir infiltrar-se também, de certa forma, na campanha de Pedro Nuno Santos, como já tinha feito com Luís Montenegro. E, portanto, não saímos disto, acho que isto não é muito bom. Mas sim, mega infâmia para o Almirante, mas não é a minha infâmia. Vou guardá-la mais para a frente. Vamos começar pelo Esplendor, está bem? Vamos lá, esse Esplendor. Queres trazer um manual para indecisos? O que é há de esplendoroso aqui? Olha, há de esplendoroso, espero eu, que depois de domingo, depois de sabermos o resultado das eleições, muito possivelmente iniciar-se-á o caminho para o refrescamento de algumas das lideranças partidárias. Não é possível toda a gente sair bem disto. E, portanto, alguns dos partidos iniciarão esse caminho, presumo eu, porque, de facto, é um bocadinho desmotivador para os eleitores estarem a se confrontar com esta decisão de ir às urnas um ano depois, exatamente com os mesmos candidatos. Tem coisas boas, mas, na verdade, eu creio que toda a gente está um bocadinho mais desiludida, se calhar, com quase todos os partidos, por uma ou por outra razão, e o entusiasmo, se calhar, não abundará, e eu temo um bocadinho pela abstenção. Acho que ainda não vai estar tempo para um sol para uma mega praia, infelizmente, mas temo que haja menos entusiasmo das pessoas, não é? Que haja alguns desiludidos. De qualquer forma, acho que sim, acho que pode vir a ser esplendoroso o refrescamento de lideranças partidárias depois de domingo. Para já, não tem sido assim tão esplendoroso. Eu queria começar aí por passar um excerto de uma música dos White Stripes. I just don't know what to do with myself. I don't know what to do with myself. Bom timing agora. Bom timing agora. Não foi. Falei outra vez, caramba. Almirante. Pronto. Enquanto tu achavas as vias. Bolas. Não estou a brincar com o Almirante. Então, quem não sabe o que é que vai fazer com o seu voto, não é? Podemos adaptar assim esta música espetacular. Tem várias opções e eu vou tentar aqui elencar algumas perguntas rapidamente que as pessoas podem fazer a si próprias para as ajudar neste critério para decidirem onde é que vão pôr
pôr a cruzinha, se é que vão, não é? Bom, a primeira coisa de todas é ir ou não ir, e eu acho que responsavelmente devemos apelar a que as pessoas vão, e já agora, desejavelmente, pronto, se puderem não votar nulo, tendo em conta que também acabam por ser votos inúteis, pronto. Portanto, escolhendo um voto, vamos já deixar de parte aqui as pessoas que idolatram alguns dos candidatos, essa já tem a sua escolha, ou que idolatram a ideologia de alguns dos partidos, também não terão grande dificuldade sobre a sua escolha. Portanto, isto não é para esses já sabem o que vão fazer, ainda bem, ótimo, é a democracia a funcionar, maravilha. Para muitos indecisos que ainda restarão, e aí sim temos então um problema, eu diria que... Ajuda-me lá então, Pedro. Isto funciona... Estás assim, Miguel. Bom timing então do tema desta rubrica. Então, eu diria que para muita gente as pessoas não estão indecisas entre qualquer um dos 8 partidos, não é? Apesar de tudo, a maior parte das pessoas tenderá a já ter afunilado em algum dos blocos, não é? Eu vou dizer que algumas das pessoas poderão estar indecisas ali entre PS e um dos partidos mais à esquerda, um dos 3 partidos à esquerda, e é uma grande indecisão, atenção, pronto. Outras pessoas poderão estar indecisas entre PS e PSD, e outras pessoas entre PSD, Iniciativa Liberal, talvez PSD e AD e Chega, não é? Pronto. Estou aqui a elencar 3 grandes blocos de indecisos. Vamos começar a arrumar isto por partes. Então, a primeira decisão que as pessoas têm que tomar é se valorizam muito ou não quem vai ser o Primeiro-Ministro. Se isso é a coisa mais importante que pode sair daqui. Não tem muito a fazer, não é? Pronto. Há 2 partidos, há quem diga 3, eventualmente, se quisermos contar com o Chega, que de facto está ali, já tem uma sondagem nos 20%. Ouvi André Ventura numa entrevista a dizer que era importante o Chega ganhar para mudar a liderança do PSD, que é uma coisa extraordinária. Mas pronto, então aí as pessoas ou gostam de algum deles ou escolhem um mal menor, não é? Com quem é que conseguiram conviver menos mal no próximo ciclo eleitoral, que ninguém sabe exatamente quanto é que será, não é? Portanto, será Luís Montenegro, será Pedro Nuno Santos, cada um tem grandes problemas, não é? Luís Montenegro tem este problema da seriedade, mas já vimos que os eleitores não valorizam muito isso. Pedro Nuno Santos tem algumas coisas no cadastro político, no currículo político, que também não o favorecem muito, tentar mudar essa imagem. Esta é assim a primeira grande coisa. Pode haver pessoas para quem isto é um bocadinho indiferente, ou seja, e nós vimos nas últimas eleições, eles ficaram de facto muito próximos, mesmo muito próximos, muito mais próximos do que diziam as sondagens, o que torna de facto o resultado destas eleições absolutamente imprevisível. Quem está indeciso entre algum dos blocos, não é? À esquerda, há partidos que se mostram mais maleáveis e mais disponíveis para colaborar numa solução governativa, nomeadamente é o caso do LIVRE, não é? O Bloco estará pronto para isso, mediante certas condições, mas o Bloco isto depois tem a ver com a consciência de cada um, até que ponto é que as pessoas querem penalizar o partido pela situação das lactantes, pela situação, a forma como tratou as funcionárias que estavam a amamentar, ou esta coisa muito fatal, não é? Que é a hipocrisia. Há pessoas que podem ficar incomodadas com isto, há pessoas que podem achar que isto é uma grande injustiça para o Bloco, porque se está a extrapolar muito isto e que Mariana Mortágua tem inteligência e conseguiu reunir agora os senadores do partido e, portanto, se calhar merece ali mais uma oportunidade. E depois há o PCP também, que tem este papel muito importante sempre, não é numa defesa extrema, obviamente, para tentar obter uma negociação melhor em termos do salário mínimo e dos direitos dos trabalhadores, tem sempre essa importância, mas depois fica amarrado a outros problemas, a outras posições mais arcaicas, que serão difíceis, imagino eu, de suportar por alguns eleitores que estejam indecisos e que se calhar procurem uma esquerda mais moderna e mais ligada aos dias de hoje. E, portanto, há de ser por aqui, não é? Isto já dá aqui algumas pistas entre aquilo que poderá estar na cabeça de alguns dos eleitores que estejam indecisos à esquerda. À direita, claro, não é? Eu imagino que provavelmente o candidato com maior taxa de rejeição de todos estes que temos aqui é o André Ventura, ou seja, há muita gente que o adora, mas há muito mais gente que não quer ouvir falar nele e não vai querer de todo. Portanto, quanto a isso, as pessoas ou rejeitam ou não rejeitam. Quem rejeita não vale a pena, não está seguramente indeciso entre André Ventura e qualquer um dos outros partidos, mas tem o problema de como é que fica, não é? Se quiser um governo mais centro-direita, como é que fica? Não tem muitas alternativas. Se quiser penalizar o Luís Montenegro por causa da gestão disto, pronto, a Iniciativa Liberal tem-se mostrado disponível, não é, para uma solução governativa, mas atenção, já nas últimas eleições, há um ano, não é, a conversa era, não é preciso votar na AD, porque a AD já ganhou de certeza, e é preciso votar na Iniciativa Liberal para fazer a maioria. E depois foi saber, e a Iniciativa Liberal acabou por ser irrelevante na solução governativa, não contou, não teve votos suficientes para isso. E imagina-se,
se tivesse tido pouquinhos milhares de votos a mais, a AD tinha perdido, e então ainda teria sido um sapo mais difícil de engolir. Portanto, isto abre aqui um caminho muito complicado. E claro, há pessoas que rejeitarão sempre algumas das ideias liberais, outras acharão que, apesar de tudo, não vão implementar o seu programa todo. Portanto, e é um escrutinador permanente de um eventual governo da AD. E depois ainda há como é que isto fica no meio disto tudo, não é? Claro, pode haver pessoas que acham que, apesar de tudo, a AD governou bem, o Luís Montenegro governou bem, e pronto, estes escândalos vai haver sempre, é um escândalo de Montenegro contra 12 escândalos do governo de Costa, e portanto, enfim, apesar de tudo as coisas não estavam a correr mal, até nem houve muitas manifestações, tantas assim como houve, sei lá, por exemplo, no tempo da Troika, e portanto, e a desculpabilização desta gestão da crise da empresa familiar. Mas depois ainda há como é que isto fica depois, no dia, na segunda-feira, contados os votos, que bloco destes todos é que consegue uma maioria estável para governar e durante quanto tempo, e como é que tudo isto vai sair daqui. Pronto, isso de facto, só última coisa relacionada com isto, que é, na verdade, a maior parte das pessoas, lamentavelmente, não sabem em que é que está a votar na prática. E na prática estão a votar numa lista de deputados e não estão a escolher, na maior parte dos casos, o cabeça de lista. Não, o Primeiro-Ministro virá do resultado desta escolha de deputados. Mas, na verdade, cada pessoa está a escolher. Em Lisboa, se calhar, ali entre o 17º e o 18º da AD, contra o 15º ou o 16º do PS, contra eleger o PAN ou o Paulo Raimundo ou a Mariana Mortágua. Na verdade, está em causa a sobrevivência de alguns dos cabeças de lista contra o 14º ou 15º das listas dos partidos maiores. Infelizmente, a maior parte das pessoas não só não sabe isto, e menos ainda sabe como é que se fazem as contas para chegar, para apurar o método de onde, não é? Portanto, o método de onde devia ser dado nas escolas, e se calhar até mas as pessoas não retêm. Foi aí que aprendi. Não retêm isso. Mas tu ainda sabes fazer as contas? Ainda sei fazer as contas. Isso é espetacular. Ainda sei fazer as contas. Então, mas de certeza absoluta que és das raras pessoas que sabe fazer isto. Olha, Pedro, acabo de receber a indicação de que a taxa de indecisos baixou para 2%, depois desta explicação. E fizeste a conta com o método onde? Não. Com recurso ao método. Então, já foi esplendoroso. Vamos então à infâmia. Vamos a isso. Ora, na infâmia queres falar dos ataques à RTP pelos candidatos a estas eleições? Sim, vamos ouvir dois pequenos sons muito rápidos só para percebermos de que é que estamos a falar. Nenhuma pergunta para me fazer todos os dias. RTP... Não, RTP não. Isso é um... Não respondo aquilo que o senhor quer, se calhar. Mas RTP está enganadíssima. Foi assim que os Então é assim, pronto. Mas eu vi aqui o microfone da RTP que tem sido mais insistente. Ora, temos aqui Luís Montenegro, então, a atacar ainda por cima, erradamente, um perguntador, não é? Que ele achava que era do microfone da RTP e até era da SIC. Mas ele é que estava empenhadíssimo em deixar claro que estava a atacar aqui a RTP. Vamos ouvir o outro som, que é de André Ventura, é fácil de identificar. Portanto, sim, tive mais cuidado, mas sabe com que é que vou ter cuidado também, Vítor? Com toda a honestidade e com toda a franqueza, em garantir que o Estado e a RTP também não tenham pessoas a soldo do regime nos próximos anos e tenham pessoas independentes que defendam a democracia. Estas declarações foram feitas antes de ele ter este episódio de saúde. Atenção, pronto, parece que está tudo bem, portanto podemos avaliar estas declarações de André Ventura que foram feitas antes numa entrevista a Vítor Gonçalves da RTP de dedo espetado. Ele ficou irritado com a pergunta sobre as malas, não é? E a pergunta é uma pergunta óbvia, que é se devia ter verificado melhor, se ter mais cuidado a escolher os candidatos a deputados. Ora, sobre isto queria apenas dizer o seguinte: não está em causa, obviamente, a liberdade dos partidos de decidirem o que é que se deve fazer com a RTP, quanto dinheiro deve ir para a RTP, exatamente o que é o serviço público, quem é que o deve desempenhar, como é que deve ser desempenhado, corta-se aonde, enfim, tudo isso é uma discussão. Outra coisa é isto, não é? É não gostar de uma pergunta e apontar o dedo ao perguntador em função do microfone que tem, como se os jornalistas da RTP fossem menores, entidades menores ou uns atrasados mentais, que não têm o direito de fazer as perguntas que acharem que devem fazer, ou como se fosse Nicolau Santos ou um administrador a soprar as perguntas aos ouvidos do jornalista para ele entalar os candidatos políticos. Acho que isto, de facto, merece aqui bem a infâmia. Tínhamos aí uma música, já não vamos lá, porque está na hora do adeus, não é? Então, Pedro Oscastro, fica encontro marcado para a próxima semana, para mais um Esplendor e a infâmia. E bom timing de fecho.